O que é destaque nesta edição? Professores mantêm greve contra a proposta do governo, será reajuste de 4,74%. Manaus vai sediar Fórum Global dos Governadores para Climas e Florestas. Ministério Público Federal recomenda a fazendeiros que parem de ameaçar indígenas Mura. Ministro da Educação anuncia avaliação da alfabetização por amostragem. Cabral diz ter trocado favores com o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro. Situação continua tensa na Venezuela e a justiça manda prender o líder oposicionista Leopoldo Lopes. Ciclone chega à costa da Índia com ventos de 200 quilômetros, fechando portos, ferrovias e aeroportos. Mega Sena acumula e pode pagar 140 milhões nesse sábado. Tite convoca a seleção para a Copa América dia 17. Empresário morre em grave acidente de carro na Avenida das Flores. Após arrastão, bandidos trocam tiros com a polícia. Um morre e outro fica gravemente ferido. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. É de 88% a probabilidade de chover 18 milímetros, prevê o Climatempo. Parte disso já caiu durante a madrugada em áreas isoladas. Manaus registrou média de 35,4 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas. Na zona centro-oeste da capital, o índice pluviométrico foi de 81 milímetros. A temperatura, que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 86%. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. É sexta-feira, 3 de maio. Chegamos aos 123 dias do ano. Faltam 242 para terminar 2019. Dia dos apóstolos Filipe e Tiago. Também é o dia do sertanejo, dia do sol, dia do parlamento, dia nacional do pau-brasil, dia do solo, dia do taquígrafo e o dia mundial da liberdade de imprensa. Nos 2 primeiros dias de maio, o Rio Negro subiu 11 centímetros. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e 58 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A história registra. O filósofo, escritor e político italiano Nicolau Maquiavel nasceu no dia 3 de maio de 1469 em Florença. Desempenhou várias missões diplomáticas na Itália, na França e na Alemanha. Mais tarde foi exilado e escreveu a obra O Príncipe, uma espécie de manual sobre a arte de governar. 1947 entra em vigor a nova Constituição do Japão pós-guerra. 1960, inauguração do Museu Casa de Anne Frank em Amsterdã, Países Baixos. 2001, os Estados Unidos perdem seu assento na Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos pela primeira vez desde que a comissão foi formada em 1947. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A realização da partida entre Vasco e Corinthians neste sábado na Arena da Amazônia vai provocar alteração no trânsito e no itinerário de ônibus do transporte público na zona centro-sul de Manaus. O duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão acontece às 18 horas pelo horário local. As interdições de vias ocorrerão a partir das 8 horas, iniciando pela Rua Flaviano de Monge, entrada pela Avenida Pedro Teixeira e a Rua Lores Cordovil. A via servirá para a entrada dos atletas e veículos de serviço. Às 14 horas, a Avenida Constantino Nery será fechada no sentido bairro Centro, no trecho entre as avenidas Lores Cordovil e Pedro Teixeira. A Avenida Pedro Teixeira, entre a Djalma Batista e a Constantino Nery, poderá ser interditada de acordo com a necessidade. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, muitos acontecimentos na cidade. Chama a atenção aqui na Praça da Saudade os traficantes usando venezuelanos para vender drogas, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, essa notícia, né, que vem se espalhando aí na cidade, a Praça da Saudade, agora conhecida também como a Praça da Morte, são vários homicídios já cometidos esse ano, agora com essa novidade de que traficantes estariam obrigando os venezuelanos a venderem drogas. A polícia já está investigando o caso, o policiamento ali tem que ser reforçado naquela área, Paulo, aquela área daqueles bares, são mais ou menos uns 3 bares ali, um do lado do outro, com mesas no meio da rua e com o crime que vem acontecendo. Sempre houve ali, né, denúncias de tráfico de drogas. Agora também com homicídios aí, já praticamente, né, as informações chegam que já 5 pessoas já foram assassinadas ali
na área da Praça da Saudade. E falando em segurança, Peregrine, moradores do núcleo 5 da Cidade Nova estão ameaçando inclusive fazer uma manifestação. Qual é o assunto? Segurança. Os bandidos, a bandidagem está ali, a amedrontar a todos os moradores do núcleo 5 da Cidade Nova com constantes assaltos, Peregrine. É invasão de residências, tomam celulares, ameaçam as pessoas, é um estado de insegurança. É verdade, Paulo. Até os comércios, né? Os famosos mercadinhos, as tabernas, já não funcionam no horário comercial. Os comerciantes estão abrindo os seus estabelecimentos, Paulo, por volta de 15, 16 horas, quando tem um movimento maior, porque tem medo da bandidagem. Abrir o comércio ali no meio tipo meio-dia ou nesse horário da manhã é muito complicado. E o núcleo 5 só tem uma entrada e saída ali, né? Não é tão difícil fazer o policiamento ali dentro. O núcleo 5 é um dos menores núcleos da Cidade Nova, e um dos mais violentos também, né? Então a gente pede aí a ROCAM, a Força Tática, já que se quando a área não está dando o jeito, é o jeito também, né, participar essa situação toda ao policiamento especializado, no caso a ROCAM e a Força Tática. Peregrine, um arrastão acontece na Rua 1 do bairro do Alvorada, outro local preferido da bandidagem. Alvorada, Paulo Guerra, a gente já tem, né, vários eventos também de morte, né, esse ano. Há uma semana atrás, Paulo, você estava de férias, nós tivemos aí 3 mortes, tão somente no final de semana, no bairro do Alvorada, né? Situação também em relação a tráfico de drogas, a assalto, o negócio não tá fácil no Alvorada mesmo, não. Alberto Peregrine e a rainha do Rupinol em Peregrine, pegou muita gente. Pegou, Paulo, foi presa, uma mulher de 40 anos de idade, Paulo Guerra, desprovida de beleza, né? O cabelo mal pintado, mas ela ainda assim era a musa do Rupinol. Ela, junto com a filha de 23 anos, ela arquitetava, ela ia nos bares, né? Viam por ali onde tinha uma pessoa assim mais afoita, elas gostavam, segundo as informações, de homens a partir de 60 anos. A última vítima, inclusive, foi um homem de 62 anos. Elas passavam Rupinol nas partes íntimas e nos momentos mais fogosos elas pegavam suas vítimas. Pois é, Peregrine, já que terminar, acabou presa, não é, Alberto? Acabou, Paulo Guerra. Ela está presa agora, já está à disposição da justiça. Ela que tem 40 anos de idade e procurava suas vítimas, principalmente nos bares da cidade. Alberto Peregrine, vamos falar agora sobre as condições precárias de trafegabilidade nas estradas. BR-174 também com problemas e uma médica morreu lamentavelmente, né, na BR-174, Peregrine. Pois é, Paulo, é a segunda profissional de saúde, né, que morre, né, coincidentemente nessa estrada na BR-174, e dessa vez foi uma jovem, né, que acabou morrendo em um grave acidente de trânsito, mais um na BR-174, né, uma situação realmente muito complicada, dessas estradas aqui em Manaus, aqui no Amazonas, né, vamos colocar dessa forma, Paulo, e não foi diferente no final de semana aí, com essa morte dessa jovem médica que infelizmente acabou morrendo no asfalto aí devido a um acidente de trânsito. A Manaus-Taquatiara é conhecida como estrada que mais não passava quando asfaltada de uma picada asfaltada, essa que é a realidade. A M10, muitos acidentes também acontecendo, choque de carros, inclusive aconteceu na M10, Peregrine. Pois é, né? A M10 está com uma situação complicada, principalmente, Paulo, a partir do Rio Preto da Eva, né? Até o Rio Preto da Eva tem buraco sim, mas ainda dá para trafegar. De lá em diante, aí o negócio fica muito complicado, Paulo, principalmente para quem tem que dirigir à noite, os motoristas de ônibus também têm uma certa dificuldade, o negócio não está fácil nessa BR também. Converso também com os taxistas que estão sempre na rodoviária, eles falam também dessa dificuldade que é trafegar na AM010. Pois é, um comediante foi em Taquatiara e fez um comentário nas redes sociais, diz que até para ficar andando na estrada é difícil, imagine passar o carro, Peregrino. Pois é, Paulo, esse comediante esteve em Manaus e falou, criticou bastante também durante o show. O negócio não foi fácil, não. Diz ele que passou um negócio terrível. Ele que é acostumado a andar aí Brasil afora, disse que uma das piores estradas que ele andou foi a M010. Nem tanto. E ele é acostumado a andar em tudo que é lugar, essa que é a realidade também. Veio aqui na Manaus-Taquatiara, ficou espantado com as condições de trafegabilidade dessa estrada. Muita gente falando sobre a M10, inclusive nas redes sociais. Eu vejo até em blogs muita gente falando na M10.
O Jornal da Manhã, a radiodifusora, através da sua central de jornalismo, vem falando sobre a M10 já há muito tempo, Peregrini. Não é de hoje, né, Paulo, que você vem falando, nós aqui no Jornal da Manhã vamos falando também da M10, que está passando aí por essa situação muito difícil, de muito buraco. E agora, quando enche também, né, Paulo, tem aquela, eu não lembro qual o quilômetro, mas quando enche demais também, a água passa, vem para cima da estrada, o negócio da M10 não é fácil. Peregrini, falando em estrada, falando em acidente, um grave acidente aconteceu na Avenida das Flores, vitimando um empresário. Pois é, Paulo, o nome dele, né, já temos a identificação, é o Domingos Sávio Alves, de 37 anos de idade. Infelizmente, ele acabou morrendo nesse acidente, Paulo Guerra, ocorrido aí a noite passada. Ele é um dos fundadores de um famoso restaurante da cidade, inclusive nominado, né? O Picanha Mania, seria isso, Peregrini? Pois é, Paulo, eu não tenho ainda informação, já você, como sempre, muito bem pautado, muito bem informado, eu ainda não tenho ainda, no IML está apenas, né, chegou como empresário, eu ainda não tenho, eu não tinha ainda, né, agora já tenho a informação aí, que é do Picanha Mania, que você nos traz a informação. Eu tenho somente a identidade dele, um rapaz jovem, uma pessoa jovem ainda, não, Paulo, com 37 anos de idade e que infelizmente perdeu a vida nesse acidente de trânsito. Ele teria batido em um buraco e desgovernado o carro e capotado e ficou entre as ferragens, segundo informações ainda também merecer de confirmação como aconteceu esse acidente. Peregrini, dois bandidos resolveram fazer um arrastão e de repente a polícia chegou e o que aconteceu depois? Houve uma perseguição, Paulo Guerra, eles estavam fazendo um arrastão, estavam armados segundo a polícia e houve uma perseguição, eles no primeiro momento estavam fugindo numa moto roubada, a polícia foi atrás, depois eles fugiram a pé, tentaram pular um muro de um estaleiro, um deles estava embaixo de um caminhão escondido. Nesse momento que ele estava escondido debaixo do caminhão, o celular dele tocou e despertou a atenção dos policiais que foram ver o que estava acontecendo. Quando viram esse celular tocar, quando o bandido viu que o telefone tocou e que a polícia descobriu onde ele estava, eles começaram a atirar na polícia. Os dois ficaram feridos, levados ao SPA do bairro de São Raimundo. Um acabou morrendo lá, o outro foi transferido para o pronto-socorro 28 de agosto, onde permanece internado em estado grave. O detalhe, Paulo Guerra, é de que o que morreu tinha apenas 16 anos de idade. Pois é, a bandidagem que toma conta da cidade, principalmente menores envolvidos em assaltos e mortes, né, Peregrini? Paulo, a grande maioria, né, a estatística diz que a grande maioria das mortes aí, por crime, por bala, por faca, está entre aí essa idade, entre 14 e 24 anos. Essa 90% das pessoas que morrem por crime tem essa idade. Até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo Guerra, mas sem antes interagir com os nossos ouvintes que participam conosco, que passam pela nossa unidade externa e pede aquele alô, aquele abraço. É o caso do Zé do Gato. Paulo Guerra, o Zé do Gato está lá na Feira da Pané. Grande Zé do Gato, abraço para o Zé do Gato, abraço também para o Batata da Lotação, que está dirigindo o seu ônibus, micro-ônibus nesse momento, e com o rádio ligado para todos os passageiros ouvindo o Jornal da Manhã. Um bom dia a todos, não, Paulo? Bom dia, Peregrini. Até daqui a pouco, quando você vai trazer detalhes de tudo que aconteceu nas últimas horas na cidade. Um incêndio atingiu uma lanchonete na noite de ontem no bairro do Japim. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo pode ter iniciado por conta de um vazamento de gás. Ninguém se feriu. De acordo com o subtenente Aloysio Cruz, os brigadistas foram acionados por volta das 19h30. Ao chegar no estabelecimento situado na Avenida Penetração 2, parte das chamas já haviam sido controladas. Temos informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru se prepara para mais uma eleição do Conselho Tutelar. O processo de escolha dos membros do Conselho dá-se-á por meio de votação popular e ocorrerá em data unificada em todo o território nacional no primeiro domingo de outubro do ano em curso, mais precisamente no dia 6/10 de 2019. Os trabalhos de preparação, organização e condução do pleito já iniciaram. E a Aline Campelo, que é membro do Conselho Especial do Processo Unificado de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, dá mais detalhes sobre a eleição. Nós temos uma comissão especial que foi criada a partir
partir da comissão existente dentro do CMDCA. Essa comissão especial, ela está voltada ao processo unificado de escolha dos membros do Conselho Tutelar para os anos de 2020 a 2024. Então, lançamos o edital de chamamento para as inscrições, que é o edital número 001 de 2019 do CMDCA, e nós iniciamos as inscrições do processo no dia 24 de abril, e essas inscrições vão encerrar no dia 23 de maio. O local das inscrições é a Sala dos Conselhos, fica localizado no prédio administrativo da SEMAS, na Avenida Eduardo Ribeiro, sem número, e estamos assim na expectativa de que a população que se identifica com a causa da criança e adolescente possa manifestar interesse, possa se colocar à disposição. Nós temos muitos nomes na nossa cidade que trabalham nessa perspectiva da defesa dos direitos da criança e adolescente, e para nós é imensamente prazeroso saber que as pessoas estão interessadas nesse processo. A Aline Campelo também fala da preocupação e o cuidado em colocar à disposição da causa da criança e adolescente pessoas idôneas para ocupar o cargo. O objetivo dessa comissão eleitoral é garantir ao máximo lisura no processo, transparência, porque nós que atuamos na rede temos essa preocupação, esse cuidado de termos colegas, quando forem eleitos, quando tomarem posse, garantir o direito dessas crianças. Crianças e adolescentes não têm por si defesa, não têm voz em alguns momentos, então cabe a nós sermos essa voz que eles tanto precisam. Alguns requisitos para o candidato poder concorrer ao cargo é ser maior de idade, estar quite com a Justiça Eleitoral, apresentar certidão negativa de antecedentes criminais e os documentos de praxe. É necessário também que o candidato seja membro de alguma instituição que atue nessa área de criança e adolescente. Outras informações, que são informações pontuais, estão dentro dos editais na Sala dos Conselhos, à disposição da população. Vale ressaltar que todo o processo é acompanhado pelo Ministério Público para que haja a maior transparência possível. No mais, Paulo Guerra, mandar um alô para a senhora Amazires Fonseca Mendes, que é presidente da comunidade Monte Sinai 2, no quilômetro 17 da estrada de Novo Airão, e que aproveita para fazer um convite a todas as outras comunidades a participarem de um festejo com torneio de futebol, bingos e som com a banda 007 amanhã, sábado, a partir das 9 horas da manhã. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus. Os postos do Sistema Nacional de Empregos, Cine Manaus, ofertam 28 vagas de emprego nesta sexta-feira a partir das 8 horas. Há oportunidades para atendente, cozinheiro, eletricista de manutenção, entre outros cargos. Candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, portando documentos básicos. As inscrições para as 10.700 bolsas de estudo oferecidas pelo programa Bolsa Pós-Graduação terminam às 23h59 do próximo domingo. Voltado para estudantes de baixa renda de Manaus, o programa oferece bolsas integrais 100% e parciais de 50% ou 75%. Para participar, são requisitos residir em Manaus, possuir diploma de curso superior ou concluir graduação até junho de 2019. Ou seja, ser finalista e ter renda familiar não excedente a 3,5 salários mínimos por pessoa da família. Não estão aptos a participar candidatos que estejam cursando ou tenham concluído o curso de especialização em nível de pós-graduação, lato sensu ou estricto sensu. A Fundação Hospital Adriano Jorge está com inscrições abertas para processo seletivo de novos projetos de orientadores e bolsistas para o programa de apoio à iniciação científica, o PAIC. As inscrições e a entrega de documentação seguem até o dia 31 deste mês. Qual o tema? Os aspectos jurídicos e socioambientais da contaminação por mercúrio na Amazônia brasileira. A Escola Superior de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Amazonas promoverá na quarta-feira da próxima semana o 7º Workshop de Direitos Humanos e Relações Internacionais, das 18h30 às 21h30, na Escola Superior de Advocacia da OAB, localizada em Adrianópolis. O workshop começa na segunda e vai até quarta-feira. Nos próximos dias 6 e 7, o Centro Estadual de Convivência do Idoso em Aparecida receberá a equipe da Unidade Móvel do Sesc Saúde para fazer o agendamento de exames preventivo e mamografia. Os exames serão agendados para o mês de maio e serão realizados no Sesc Balneário, na Avenida Constantinopla, bairro Alvorada. Os resultados dessas consultas serão entregues no Sesc Aparecida após 30 dias da data consultada. Os exames realizados pelo Sesc têm o laudo da mamografia realizado pelo Hospital do Câncer de Barretos.
Barretos e o preventivo é analisado pelo Centro de Pesquisa e Diagnósticos Especializados. As mulheres que desejarem realizar o agendamento para os exames devem se encaminhar ao SESI Aparecida nos dias 6 e 7 e levar consigo a xerox legível e em tamanho original do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Todos esses documentos devem estar alocados em uma única folha. A Defensoria Pública do Estado inaugura na próxima segunda-feira novo prédio com ampla estrutura para atendimento da população que precisa de assistência jurídica na área de família em Manaus. O imóvel localizado na Avenida André Araújo, bairro do Aleixo, fica próximo ao Fórum Enoque Reis. O Núcleo de Ensino e Pesquisa em Astronomia da Universidade do Estado recebeu o selo de certificação da Sociedade Astronômica Brasileira e conferiu ao núcleo da universidade reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido no âmbito da astronomia, reforçando a responsabilidade na vanguarda científica no estado. A homenagem aos servidores da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, na Assembleia Legislativa do Estado, foi adiada para o dia 21 de maio, às 13 horas. Proposta pelo deputado estadual João Luiz do PRB, a sessão especial a todos os funcionários da Fundação seria realizada hoje, mas precisou ser adiada por motivo de viagem do parlamentar. Relatos de graves ameaças proferidas publicamente contra lideranças indígenas Mura, na aldeia Taquara, localizada no município de Altazes, levaram o Ministério Público Federal a recomendar a membros da Associação Representativa dos Fazendeiros da região que parem imediatamente de constranger, ameaçar ou tentar impedir a realização de reuniões, trabalhos de campos, comemorações, uso tradicional ou qualquer articulação relacionada ao direito de associação e manifestação dos silvícolas. Conforme depoimentos apresentados em reunião com o Ministério Público Federal, o cacique da aldeia Taquara foi alvo de constrangimentos públicos e ameaças por parte de membros da Associação Representativa dos Fazendeiros locais. Os alvos da recomendação têm 15 dias para responder ao Ministério Público Federal no estado sobre o acatamento da recomendação e encaminhar cópia de seus registros de propriedade ou títulos de posse, acompanhada da cópia do Cadastro Ambiental Rural, conhecido como CAR. 6 horas e 14 minutos. Manaus é escolhida para sediar a próxima edição do Fórum Global dos Governadores para Climas e Florestas. O repórter J. Rai tem os detalhes. A capital do Amazonas foi escolhida ontem por unanimidade para sediar a próxima edição do Fórum Global dos Governadores para Climas e Floresta, que vai ocorrer em 2020. A escolha aconteceu em Florência, capital do departamento de Caquetá, na Colômbia, onde ocorre a edição deste ano do Fórum. Manaus concorreu com San Martín, no Peru, e Cross River, na Nigéria, que retirou sua candidatura em apoio à capital do Amazonas. Países como México, além de estados brasileiros que compõem o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, também defenderam a escolha de Manaus. O governador Wilson Lima afirmou que o Amazonas tem uma grande responsabilidade pela frente, que é garantir a conservação de uma extensa área de floresta. O fato do Amazonas ter sido escolhido para receber e sediar o próximo evento do ano que vem mostra a importância e o reconhecimento a essa posição estratégica do Amazonas como líder desse processo de discussão, de conservação, aliado ao desenvolvimento econômico e social, usando esses ativos ambientais para superar a pobreza. Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, que também participa do evento na Colômbia, a escolha de Manaus ganha relevância no contexto global das discussões ambientais. Ter um evento desse porte no Amazonas consolida todo o empenho que o governo tem feito para que se possa proporcionar o desenvolvimento sustentável real e concreto no nosso estado. O Fórum Global dos Governadores para Climas e Floresta reúne 38 governadores de estados e províncias de 10 países que possuem área florestal. São eles Brasil, Colômbia, Costa do Marfim, Equador, Espanha, Estados Unidos, Indonésia, México, Nigéria e Peru. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6 horas e 16 minutos. O percentual de reajuste que será oferecido pelo governo aos professores em greve na contraproposta será de 4,74%. A taxa, que é 0,81% maior que a proposta inicial do executivo,
deve ser apresentada aos sindicatos nesta sexta-feira, conforme divulgou a Secretaria de Comunicação. Segundo o governo, o aumento da proposta de reposição salarial é fruto da análise dos estudos apresentados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas e da Associação de Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus. A contraproposta incorpora a perda residual dos servidores da educação no pagamento da data base de 2019. O estudo apresentado pelos sindicatos foi analisado pelos técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda e considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que alcança o percentual de 0,81%. Segundo a agenda divulgada pelo Sintean, nesta sexta-feira, os professores devem realizar um ato público na Bola do Produtor, na Zona Leste de Manaus, às 7 horas da manhã. Na Zona Centro-Oeste, a categoria promete realizar uma caminhada pelas ruas dos bairros Alvorada e Redenção. A concentração está marcada para 7 horas e 30 minutos na Escola Estadual Manuel Severiano Nunes. Escolas das zonas Sul e Centro-Sul também devem receber visitas dos grevistas nesta sexta-feira. Em uma rápida reunião com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Sintean, e dos professores e pedagogos das escolas públicas do ensino básico de Manaus, o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castrani, declarou apoio à greve dos professores que acontece há 17 dias no estado. O encontro aconteceu na tarde de ontem no Palácio Arquiepiscopal. Em uma conversa de aproximadamente 30 minutos, o representante da Igreja Católica se demonstrou preocupado com a luta dos professores. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começar falando, Paulo Guerra, das ocorrências das pessoas que deram entrada no pronto-socorro 28 de agosto, vítimas de violência. Uma pessoa deu entrada vítima de um soco no olho. Ele apanhou e apanhou muito, mas o que doeu mais, com certeza, foi esse tubaço no olho que lhe cortou o supercílio. Ele deu entrada por volta de 22 horas e 32 minutos. As primeiras informações dão conta de que ele foi agredido depois de uma briga de trânsito. As pessoas continuam, sim, se desentendendo muito no trânsito da cidade. Pauladas pelo corpo. Um homem recebeu 1, 2, 3 lapadas de ripão pelo corpo. A que doeu mais, sem dúvida nenhuma, foi a que pegou no pé do ouvido. A primeira foi no braço, a segunda na costa, a terceira pegou assim perto da orelha, no pé do ouvido, e ele deu entrada no 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Foi à noite de ontem, era por volta de 22 horas e 30 minutos, quando esse homem foi atropelado por uma motocicleta. O acidente aconteceu na rua Q, no bairro Santa Inês. O homem deu entrada no pronto-socorro, passou por alguns procedimentos, como exames e curativos pelo corpo, e posteriormente foi liberado graças à ação dos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que estão sempre à disposição para salvar vidas de quem entra lá no pronto-socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! 2 homens se desentenderam a noite de ontem. No primeiro momento, eles começaram a beber, enchendo a cara. Estavam bebendo e bebendo muito em um bar localizado na área da Avenida Itaúba. Eles começaram a beber e ouvir música. Estavam todos alegres, estava tudo tranquilo. O mais recente sucesso de Vicente Celestino era o que estava tocando, quando de repente houve um desentendimento entre os dois. O primeiro quebrou uma garrafa daquela cerveja de pobre. Rapaz, aquilo vira uma arma, que a garrafa é grande, e foi para cima do outro. Ele não sabia. O outro também estava armado com uma faca. Ou foi mais habilidoso que estava com a faca e deu-lhe uma facada na barriga de seu oponente, que ficou com as vísceras expostas, a babosada, o fel estava aparecendo. Ele foi levado rapidamente ao pronto-socorro Platão Araújo, onde também foi muito bem atendido. Passou por cirurgia e as primeiras informações dão conta que o
O estado dele é estável e não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Boca da noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro Jorge Teixeira. Nesse mesmo momento, o garotinho Valdir Correia estava apresentando o programa Giro de Notícias. Ele estava todo comandando a audiência do horário, até que Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, naquela hora que o programa estava terminando, nessa mesma hora, no bairro Jorge Teixeira, Rua Laços do Amor, uma briga que por pouco não acaba em morte. 2 homens estavam disputando o ponto de droga, até que um deles deu uma paulada na cabeça do outro, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Era no finalzinho da noite de ontem. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Era por volta de 20h40. Tudo parecia tranquilo. Tudo estava na mais absoluta tranquilidade no bairro Cidade de Deus. Nesse mesmo momento, a novela estava bombando. Muita gente assistindo a novela, todo mundo tranquilo. Naquela mesma hora, o dono da lanchonete lá da novela estava batendo no seu filho porque ele é dançarino. O menino parece que é meio assim, diferente, e o pai dele não gostou e deu-lhe uma pisa nessa mesma hora. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem até o presente momento não identificado, deu-lhe uma garrafada na cabeça de um rapaz de 19 anos de idade que deu entrada no pronto-socorro. As primeiras informações dão conta de que ele é ex-namorado da atual namorada da vítima, ou seja, ele estava namorando uma moça que tinha um namorado, um ex-namorado que não quer que ela tenha outro, e ele pegou uma garrafa de Fanta, daquela bem dura, e sentou-lhe na cabeça do rapaz. Ele deu entrada no pronto-socorro e logo foi liberado após receber alguns pontos na cabeça. Já o namorado enciumado, que não aceita o fim do relacionamento, que está agredindo o atual namorado da ex dele, né? Ele fugiu e continua foragido. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, tiro, perseguição e morte nas ruas dos bairros de Santo Antônio e também no bairro de São Jorge. Tudo aconteceu assim. 2 homens em uma moto roubada começaram a fazer arrastões na área da zona oeste da cidade. A polícia foi informada, eles já tinham cometido alguns arrastões. A polícia foi informada e uma das vítimas apontou para onde eles estavam fugindo. A polícia rapidamente, uma guarnição, foi atrás dos bandidos, começou a perseguição. Eles abandonaram a moto e começaram a fugir a pé. Os policiais desceram da viatura e também foram a pé correndo atrás dos bandidos. Um deles se escondeu embaixo do caminhão. Na hora que a polícia estava procurando, ele escondido debaixo do caminhão. Parece até que a polícia ia passar direto. De repente, para azar do bandido, o telefone toca. Trim, trim. Era a morte que estava ligando. A polícia ouviu o toque do telefone. Daí os bandidos começaram a atirar na polícia. Começaram a meter bala na polícia. Para não morrerem, os policiais revidaram o ataque também com bala. Um ficou ferido, o outro também foi baleado. Os 2 foram levados para o SPA do São Raimundo. O primeiro que levou bala, um bandido de 16 anos, não resistiu aos ferimentos e
morreu. Ele tinha 16 anos e lamentavelmente já estava no mundo do crime. O outro parceiro dele, que deu entrada no SPA do São Raimundo, logo foi transferido para o pronto-socorro 28 de agosto. Ele está no Bico do Urubu. Tá, vai, não vai? Eu vi agora pela madrugada, o passarinho da morte estava rondando aquela área, e é possível que o passarinho da morte ainda cante no dia de hoje para o outro bandido. Ele está lá no Bico do Urubu. Tá, vai, não vai? Vou calcular aqui. Daqui para as 4 horas ele deve embarcar desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 57 exames de corpo de delito. Rapaz, Paulo Guerra, eu ia esquecendo de divulgar de novo aqui, de falarmos de novo, de noticiar na realidade que a musa do Rupinol foi presa, mas a polícia alerta, outras aí, musas do Rupinol estão espalhadas principalmente na noite de sexta-feira, um dia como hoje, as mulheres, as musas do Rupinol costumam a atacar. Elas vão por lá, né, paqueram aqueles rapazes, aqueles senhores lá a partir dos 60 anos, eles começam a dar uma piscada, namorar, elas estão ali querendo, o Paulo Guerra mesmo aplicar o golpe do Rupinol. Elas passam Rupinol nas partes íntimas e na hora que a vítima vai lá das palhetadas, acabam sendo vítimas do Rupinol. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Vamos começar com o dia de sorte, concurso 145. O mês de sorte foi dezembro. As dezenas sorteadas foram 02, 03, 06, 10, 11, 13, fecha o jogo, 15. Um apostador de Teresina, no Piauí, ele vai receber R$254.815,69 porque acertou as 7 dezenas. 6 dezenas, 55 apostas, cada uma leva R$1.985,58. Aqui no concurso 4.964 teve apenas ganhadores na quadra e foram 87. Cada um recebe R$7.331,28. O terno teve 6.584 ganhadores com premiação individual de R$145,67. Esse concurso 4.964 daqui, nas dezenas sorteadas foram estas: 13, 46, 50, 61 e 72. Vamos ao Loto Fácil, concurso 1808, que saiu para um apostador que vai receber R$1.496.515,68. Ele é de Ponte de Lacerda, no Mato Grosso. Com 14 acertos, foram 556 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.183,10. Esse apostador lá de Ponte de Lacerda, no Mato Grosso, acertou as dezenas 03, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 e 25. E finalmente a Mega Sena, o concurso 2147, que pode pagar um prêmio amanhã de 140 milhões. O prêmio acumulou. A quina saiu para 366 apostadores, cada um vai levar R$28.739,81. A quadra teve 28.045 ganhadores com premiação de R$535,81. As dezenas sorteadas neste concurso 2147 da Mega Sena foram estas: 17, 19, 37, 41, 42. Fechando o jogo, 49. Agora 6h35 em Manaus. Tite convoca a seleção para a Copa América. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta quinta-feira a data da convocação da seleção brasileira para a Copa América, que será realizada no Brasil entre junho e julho. O técnico Tite divulgará a lista de 23 convocados no dia 17 de maio, uma sexta-feira, às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. O evento para a divulgação dos selecionados para a Copa América será na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio
Depois do anúncio dos 23 representantes, será concedida a entrevista coletiva. A estreia do Brasil na Copa América será no dia 14 de junho, uma sexta-feira, contra a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Também pela primeira fase do Grupo A, a seleção ainda enfrenta a Venezuela no dia 18, terça-feira, em Salvador, e o Peru no dia 22, que é um sábado. Terça-feira em Salvador, 18, e o Peru no dia 22, que é um sábado, novamente em São Paulo, mas na Arena Corinthians. Antes disso, a seleção disputa amistoso contra o Catar no dia 5 de junho, uma quarta-feira, no Maracanã. As oitavas de final da Copa do Brasil foram definidas nesta quinta-feira em sorteio realizado na sede da CBF no Rio. O destaque ficou por conta do clássico nacional entre Flamengo e Corinthians, que reeditaram a semifinal do ano passado, na qual o Timão acabou levando a melhor. Outros 3 confrontos também envolvem clubes com grande história no futebol do Brasil. O Atlético Mineiro irá encarar o Santos, o Cruzeiro terá pela frente o Fluminense, enquanto o São Paulo enfrentará o Bahia. Confira todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, ainda sem data definida. Corinthians e Flamengo. E depois o jogo Flamengo e Corinthians, o jogo de volta. Fluminense e Cruzeiro, em seguida, na volta, Cruzeiro e Fluminense. Atlético Mineiro e Santos. O Santos joga em casa contra o Atlético no jogo de volta. Sampaio Corrêa e Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com Sampaio Corrêa em São Paulo depois. São Paulo e Bahia em seguida, Bahia e São Paulo. Internacional e Paysandu. O Paysandu vai decidir em casa a vaga contra o Internacional lá no Mangueirão. Juventude ou Vila Nova e Grêmio. Grêmio e Juventude ou Vila Nova vão jogar o segundo jogo da decisão. Fortaleza e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense decide a vaga em casa. Atlético Paranaense e Fortaleza. Jogos da noite passada pelo Campeonato Brasileiro. Santos 2, Fluminense 1. Botafogo com grandes dificuldades venceu o Bahia por 3-2. Série B, Ponte Preta 1, Criciúma também 1. Copa Sul-Americana. Guarani do Paraguai 1, Deportivo Cali 0. Deportivo se classificou na cobrança de tiros livres da marca do pênalti. Jogos de hoje, às 19h15 pelo Campeonato Brasileiro Série B, jogam Londrina e Brasil. Mais tarde, às 21h30, tem Atlético de Goiânia e Coritiba. Últimas notícias. Dólar vai a 3,96 após os Estados Unidos manter taxa de juros. Moeda americana teve alta de 1% nesta quinta-feira. A bolsa recuou 0,85%. A queda das importações fez a balança comercial registrar o segundo melhor resultado da história para meses de abril. No mês passado, o país exportou 6,61 bilhões de dólares a mais do que importou em março, alta de 2,3% em relação ao resultado positivo de 5,992 bilhões de abril de 2018. Esse foi o segundo melhor resultado da série histórica para o mês, só perdendo para abril de 2017, que foi de 6,963 bilhões de dólares. Os estudantes que entraram com recurso relacionado ao pedido de isenção para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, já podem verificar o resultado. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou as informações do sistema Enem. É necessário fazer login para acessar o resultado. O INEP também liberou os resultados dos requerimentos de justificativa de ausência na última edição da prova. As inscrições do Enem 2019 começam na semana que vem. Os interessados em fazer a prova devem voltar ao sistema Enem e inscreverem-se de 6 a 17 de maio. As provas serão aplicadas em 3 e 10 de novembro. Um homem tentou entrar em uma agência bancária no Distrito Federal com uma espada na tarde de ontem. A arma estava escondida dentro de uma bengala. O caso ocorreu em Taguatinga. O homem conseguiu fugir. MDB anuncia a posição contrária a 3 itens da reforma da Previdência. O partido diverge de texto quanto a benefício pago a idosos carentes e aposentadoria rural e também de professores. A Justiça do Distrito Federal autorizou nesta quinta-feira o senador Acir Gorgás, do PDT de Rondônia, a deixar o regime semiaberto e cumprir o restante da pena em regime aberto. O parlamentar está preso no complexo penitenciário da Papuda desde outubro do ano passado e tinha autorização para dar expediente no Senado durante o dia, desde que retornasse à cadeia à noite. Aos 89 anos morreu nesta quinta-feira o diretor de teatro José Alves Antunes Filho, mais conhecido como Antunes Filho, considerado pela crítica especializada e por diversos artistas como um dos principais nomes do teatro brasileiro. Um depoimento de Sérgio Cabral, ao qual a Globo News teve acesso com exclusividade, leva o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Poder Judiciário para o centro da Lava Jato naquele estado. O ex-governador afirma que deu mesada de R$150 mil ao ex-procurador-geral
Procurador-Geral de Justiça Cláudio Lopes e citou nomes de outros integrantes do Ministério Público e de desembargadores. Ele deu detalhes de como negociou cargos para se livrar de investigações. O empresário turco preso em abril em São Paulo pela Polícia Federal será interrogado hoje na Justiça Federal. Ali Sipahi, que também tem cidadania brasileira, é acusado pelo governo da Turquia de pertencer a uma organização terrorista e teve a extradição solicitada pelo país. Para o procurador Fabiano de Moraes, que coordena o grupo de trabalho sobre migrações e refúgios do Ministério Público Federal, as acusações contra Sipahi são frágeis e há indícios de perseguição. O Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SEAB, deste ano terá novidades. Os testes de ciências da natureza e ciências humanas para estudantes do 9º ano e avaliação da alfabetização do 2º ano do ensino fundamental serão feitos por amostragem. É a primeira vez que os testes de ciências são aplicados para estudante do 9º ano. Já a avaliação da alfabetização era aplicada de forma consensitária até 2016, ou seja, para todos os estudantes do 3º ano no período de 2 em 2 anos nos anos pares. No entanto, em vez de aplicar para todos os estudantes como era feito até então, o Ministério da Educação optou por realizar testes por amostragem. As novidades foram apresentadas ontem pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, e as diretrizes foram publicadas no Diário Oficial da União. Um desenho feito pelo ex-presidente Nelson Mandela quando estava preso sob o regime do apartheid na África do Sul foi leilado nesta quinta-feira em Nova York por 112,575 milhões de dólares, cerca de 440 mil reais. The Salvador Robben Island, feito em 2002 e que retrata a porta da cela onde o Nobel da Paz passou 18 anos detido, superou amplamente o preço de 90 mil dólares previsto pela Bonhams, a casa de leilões responsável pela venda. 6h46 em Manaus. A tensão continua na Venezuela em meio a manifestações pró e contra o governo de Nicolás Maduro. A tentativa fracassada de levante liderada pelo autoproclamado presidente Juan Guaidó, os distúrbios que a seguiram e a repressão do regime deixaram 4 mortos e dezenas de feridos nesta semana. O Tribunal Supremo do país, controlado por juízes chavistas, mandou prender ontem Leopoldo Lopes. O opositor foi libertado por militares dissidentes da prisão domiciliar, participou da ofensiva de Guaidó na terça e pediu refúgio na embaixada da Espanha. O Grupo de Lima vai se reunir nesta sexta-feira para pressionar o presidente venezuelano Nicolás Maduro a deixar o poder. O Grupo de Lima foi criado em 2017 por iniciativa do governo peruano, com o objetivo de pressionar para o restabelecimento da democracia na Venezuela. Além do Brasil e do Peru, mais 11 países integram o grupo: Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá e Paraguai. O ciclone Fani, um dos mais fortes gerados no Oceano Índico nos últimos anos, tocou a costa leste da Índia nesta sexta-feira, informou o Departamento Indiano de Meteorologia. O processo completo de chegada do olho do ciclone à terra firme exigirá 2 horas, destacou o organismo no Twitter. Diante da chegada do enorme ciclone, as autoridades indianas ordenaram a evacuação de mais de 1 milhão de pessoas de vários distritos costeiros. Registramos vento de entre 175 e 180 quilômetros por hora, disse o diretor do Departamento de Meteorologia, Bhubaneswar Biswas. Os fortes ventos já arrancaram árvores no estado de Andhra Pradesh, segundo vídeos exibidos nas redes sociais. Especialistas alertaram que o Fani poderá provocar ventos de até 200 quilômetros por hora, o equivalente a um furacão de categoria 3. Segundo um funcionário, ao menos 780 mil pessoas em 13 distritos do estado de Odisha foram levadas para refúgios durante a noite. Centenas de milhares de pessoas também tiveram que evacuar algumas regiões de Bengala Ocidental. O governo faz uma operação para retirar 1,2 milhão de moradores da costa nordeste e fecha aeroportos, portos e linhas ferroviárias nesta sexta-feira. As autoridades pediram aos turistas que deixassem as áreas costeiras e evitassem viagens desnecessárias. 6h49. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Tribunal da Venezuela ordena a prisão de Leopoldo Lopes, que escapou da domiciliar na terça e se refugiou em uma embaixada. Folha de São Paulo. Vamos até o limite do Itamaraty, afirma Bolsonaro sobre a Venezuela. O estado de São Paulo. Cabral diz ter trocado favores com o chefe do Ministério Público para enterrar farra dos guardanapos. No Planalto Central da capital da República, o Correio Brasiliense. Chuva ultrapassa
ultrapassa a média histórica do mês e causa transtornos no Distrito Federal. O valor econômico. Itaú Unibanco, que supera a projeção e tem lucro recorrente de 6,8 bilhões de reais no trimestre. Estado de Minas. Câmara de Belo Horizonte aprova processo que pode levar à cassação de vereador acusado de rachadinha. No Recife, o Jornal do Comércio. Supremo terá de explicar ao TCU licitação para compra de lagostas e vinhos. Fortaleza, Diário do Nordeste. Homens armados invadem casa de show e executam adolescente. Porto Alegre, 0 hora. Governo federal prepara pacote com até 50 medidas para a área econômica. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Em definição, Mina Agora, Minha Casa, Minha Vida. A crítica. Edital revogado, estaca zero, impasse sobre o CBA incomoda a bancada. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A apresentação Edson Melo, Eduardo Silva e Paulo Guerra. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral.